Fredinho Caldeira, meu amigo! Ô, Fredinho Caldeira, alguma vez na sua vida meteste um hat-trick? Ô, Fredinho, bom dia, seja bem-vindo! Muito bom dia, meu querido André Henning. Infelizmente, logo depois do primeiro gol, acho que já passava a vontade de marcar outro, né? Então, chegar ao terceiro me parece algo muito complicado. Ai, cara, o Dedeu tá falando aqui que eu fui falar do Vasco e a live caiu, eu caí e tal. Não deixa de ser verdade, tá? É um fato. A provocação, ela é barata, gratuita, rasteira e covarde! Mas não tá errado. Não tá errado. Ô, Fredinho, Hum. vamos lá. Ontem, João Pedro, então, meteu um hat-trick, né? O primeiro dele na Premier League, ele se junta a um grupo de agora 8 brasileiros que fizeram hat-tricks na história da Premier League. Aí você tem aí Roberto Firmino, você tem Afonso Alves, o pessoal vai Olha! lembrar. You are my Alves, Afonso Alves. É isso aí, exatamente. É, você tem Matheus Cunha, você tem Igor Thiago, enfim, tem uma galera que marcou 3 gols na Premier League. João Pedro, cara, comeu a bola contra o Aston Villa, fora de casa, jogo difícil, confronto direto. Eram 6 pontos que separavam o Aston Villa em cima e o Chelsea embaixo. Agora a diferença reduziu-se para 3. O João Pedro que virou 9-9, né, com o novo treinador. Até o Maresca, isso lá atrás pelo Brighton também, a gente já falava aqui várias vezes, né? Ele ficava alternando entre 9, entre 10, atrás do centroavante ou na frente por ali. Com o Rossinier, ele virou centroavante mesmo. E os 3 gols dele ontem foram de camisa 9, o que eu penso que é uma excelente notícia para a seleção brasileira, inclusive, né, André? Olha a diferença aí, ó. Chelsea está em quinto colocado. Ô, Fred, algo me diz, eu acho que ele não tá naquela lista dos 17 e 18. Que agora devem ser 16, 17, porque o Rodrigo, Hum, infelizmente, saiu da lista. Eu não acho que ele seja uma figurinha já carimbada. tá, Mas eu acho que ele vai jogar a Copa, Fred. eu acho que sim. E se eu fosse palpitar, eu colocaria ele já como carimbada, tá? É? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque, Pode ser, como pode ser. centroavante, ainda mais centroavante móvel, que pode fazer mais de uma posição, ele e Matheus Cunha mais, né? Não sei se, por exemplo, o Richarlison segue com aquela moral em alta, que eu acho que não deveria ter. Há outros jogadores ali na posição apresentando um momento melhor e uma temporada melhor do que o Richarlison, mas o João Pedro, cara, não tem nenhum brasileiro com número maior de participações diretas em gol do que ele na temporada europeia. Rafinha, Vinícius, Rodrigo, Igor Thiago, não tem ninguém. É ele que tem, somando gols e assistências, o maior número entre os brasileiros no futebol europeu. É. Ô, Fredinho, vamos falar do líder do Arsenal, que Vamos. contou com o tropeço do City e ampliou ali a diferença. Gol do Saka, né? Gol do Saka no jogo de número 300 do Saka com a camisa do Arsenal, o quarto mais jovem a alcançar esse número na história dos Gunners, que conseguem uma vitória num jogo, cara, que o Arsenal deu uma sofrida, assim, não conseguiu em nenhum momento ter controle do jogo, consegue fazer o gol no único chute que deu no primeiro tempo, bola desviada, frango do goleiro, mas consegue segurar esse 1-0 pela unha fora de casa contra o Brighton, enquanto em paralelo eu estava acompanhando o jogo do Manchester City, que tropeçou dentro de casa com o Nottingham Forest. O pessoal vai ver, ó, são 7 pontos de diferença, o Arsenal tem um jogo a mais, ainda há um confronto direto entre City e Arsenal aqui em Manchester, só que, né, mesmo que o City vença esse jogo que tem a menos, mesmo que vença o confronto direto, só reduz em 6 pontos, né? Ou seja, não está mais nas mãos do Manchester City o troféu da Premier League. É. E um amigo ontem me mandou uma mensagem falando assim: vocês da imprensa, vocês. E ele é da imprensa. Vocês, se fosse o Arsenal empatando em casa com o Nottingham Forest, iam falar que o meu Arsenal é pipoqueiro.
Mas ele é da imprensa, eu acho que foi um deslize que ele cometeu falando o meu Arsenal, eu acho que foi maneira de Tá dizer, bom, claro. mas ele falou, enfim, e ele não deixa de ter razão. Agora, o Fredinho, só pra gente falar desse jogo aí do City e do Murilo, que você Uhum. entrevistou no final do jogo, qual que é a polêmica, ô Fred, do Arsenal tá sendo acusado de não jogar, de não querer jogar? Que tá pegando? Então, existe uma perspectiva um pouco mais ampla, que é da temporada, que é um Ah, Arsenal muito, entre aspas, dependente das bolas paradas e dos escanteios. Então, é um Arsenal que, quando tem essa jogada, o tempo de organizar por ali demora um certo tempo, né, para cobrar. E aí, quando você vai somando o tempo de bola parada que o Arsenal tem, dá a impressão de ser um time que não quer muito a bola rolando. tá fazendo Ok? cera. Mas é uma cera para Não é, não, organizar o não é uma escanteio, não é cera para fazer ofício. tradicional, não é aquela Isso, cera tradicional que a gente tá acostumado aqui, que o goleiro faz uma defesa e fica 3 minutos lá esparramado. exato, exatamente. Ontem, especificamente, o treinador do Brighton, que é um cara meio gênio, assim, prodígio, que tem 31 anos de idade, já é treinador na Premier League, né? Ele perdeu um pouco o controle durante o jogo. Ele falou para um jogador do Arsenal, o Nketiah, ó, vamos lá, joga a bola, para de perder tempo. O Nketiah mandou ele calar a boca e teve um entreveiro ali. Pós-jogo, ele falou: eu nunca, na minha carreira como treinador, vou querer ganhar um jogo como eles ganham. Ele deu essa pancada no Arteta. O Hurzeler, que infelizmente, para o argumento dele, né, de que só não conseguiu o resultado porque o Arsenal não quis jogar bola, ele só tem 4 vitórias nos últimos 20 jogos. Então não me parece É, ser o problema dele o Arsenal. é. Mas de qualquer maneira, ele quis mirar no Arteta. Talvez ele precise começar a querer ganhar jogos de outras formas, porque da forma que ele tá conseguindo, tá pequenininho. É, Vamos lá então pro... Tem aí a entrevista do Fred com o Murilo, ô Piero? Tenho, André. boa. Só explica pra gente o contexto, ô Fredinho, pra Tá. gente mostrar aqui, aí a gente mostra o seu papo com o Murilo. Tá bom. O Murilo, titularíssimo desse Nottingham Forest que briga contra o rebaixamento e que tá bem na Europa League, né? Conseguiu passar do Fenerbahçe e agora vai enfrentar. Rapaz, quem é que o. Acho que enfrenta o Midtjylland na Europa League. Depois o Piero pode confirmar, por favor. Mas o Forest tem no Murilo um dos principais jogadores, mais uma vez, da Exatamente, Fred. temporada. Obrigado. O Murilo, que, mais uma vez, é um dos grandes zagueiros brasileiros no futebol inglês, no futebol europeu. Sorte a nossa que a gente tem vários, né, André? E ontem, no último lance do jogo, no apagar das luzes, 2-2, ele salva uma chance do Manchester City já sem goleiro. Então ele consegue segurar esse ponto precioso para o Nottingham Forest, ele consegue segurar o Manchester City, e aí eu vou entrevistá-lo na Zona Mista para falar disso e também, claro, de seleção brasileira, porque a gente sabe muito bem como que foi a crítica pesada em cima do Murilo depois daquela goleada da Argentina sobre a seleção brasileira em março do ano passado, já vai fazer um ano. Vamos ver então esse papo aí do Fred com o Murilo, que é interessante. Solta pra gente, Piero, por favor. Queria falar contigo de seleção, Murilo, porque teve aquele jogo contra a Argentina e muita gente perdeu muito a linha nas críticas. Eu imagino que isso possa ter marcado você, não sei. Mas para mim você é um dos melhores zagueiros brasileiros que a gente tem à disposição. É claro que a concorrência é muito alta, mas eu queria entender como que esse assunto bate em você. Pô, primeiro eu quero agradecer pessoalmente, mano, você, porque eu acho que você é uma dos jornalistas, né, repórteres que sempre me defende, porque, pô, acompanha a Premier League. Então você realmente pode se dizer, então quero agradecer você por isso, porque realmente quem vê a Premier League sabe a dificuldade que é, sabe que todos os jogos é uma nova história, um novo caminho, e, pô, a dificuldade que são todos os jogos. Então, jogar a Premier League é para quem consegue mesmo. E, pô, sobre convocação, eu sou um cara muito tranquilo com isso. Eu converso muito com a minha família, com o meu empresário. Então, pô, eu sei que eu sou novo,
23 anos, estou começando a nova carreira agora, só tenho 3 anos de profissional, então, pô, muito pouco. E creio que cada vez vou amadurecer mais. Ficaria muito feliz se meu nome surgisse nessa convocação, uma oportunidade, né, antes da Copa, porque eu conseguiria mostrar de perto para o Ancelotti meu potencial, que eu sei que eu e pessoas que assistem conseguem enxergar isso, mas graças a Deus eu sou muito tranquilo com isso. Eu creio que tudo tem o seu tempo, se não for para ser agora também, eu vou estar torcendo para que o Brasil faça uma excelente campanha e se sagre campeão, que venha um Hexa, mas se eu for também pode ter certeza que eu vou entregar minha vida, vou fazer meu máximo para tá ajudando os companheiros. Mas graças a Deus eu tenho uma cabeça e minha esposa, ainda mais agora com a minha filha, me ajuda muito com isso. Eu sempre fui cabeça boa, concentrado, porque eu sei que eu fazendo um bom trabalho aqui no Nottingham, eu sei que oportunidades virão e eu tenho aproveitado da melhor forma. Claro que o jogo da Argentina foi um jogo muito ruim, a gente sabe a grandeza que tem um clássico Brasil e Argentina, mas o pessoal tem que entender também que nem sempre a gente vai estar bem. E não é só porque eu fiz um jogo ruim que eu sou um jogador ruim. Não é só porque eu fiz um jogo bom que eu sou o melhor zagueiro do mundo. Claro que a gente tem que ter uma sequência para conseguir ter uma consolidação, e a gente sabe que consolidação na seleção brasileira é muito difícil. Ainda mais um pouco com a mídia que a gente tem, que é um pouquinho a mídia muito, muito forte e às vezes muito negativa, e é complicado dizer sobre isso, mas eu deixo isso de lado. Mas, esperançoso. Se vier a convocação, ficarei muito feliz, darei meu máximo. Se não vier, a gente continua trabalhando para que, sei lá, a gente possa ter uma vaga, mesmo não sendo convocado, talvez uma vaga. E se não for agora, daqui 4 anos eu vou estar muito mais preparado e vou poder representar muito melhor. Assim, Fred, com 26 jogadores para a Copa do Mundo, eu imagino que ele leve 5 zagueiros. Uhum. Um deles podendo ser um cara... 2 ou 3 podendo ser versáteis ali, né? Uns 2, vai. Cara Militão. Que joga... Militão, às vezes o Danilo, o Alexandro, não sei. Mas eu imagino que sejam figurinhas carimbadas, Marquinhos, Magalhães e Militão, né? Então você abre aí 2 vagas, vamos lá. E aí você tem, além desses que eu falei, do Danilo, do Alexandro, você tem o Fabrício Bruno, tem sido chamado. O Bremer. Léo Pereira, Bremer, Beraldo, Léo Ortiz, tal, não sei o quê. Eu acho que o Murilo poderia estar nesse bolo. Eu também acho. Eu entendo o Murilo se ele não for convocado, tá? Porque olha os nomes que você trouxe aqui, né? Sim, cara, sim. A gente tá muito bem servido, ainda bem, de zagueiro. Mas eu não entendo o Murilo não ter feito parte desse debate em outros programas. Eu vejo depois do que fizeram com o Murilo contra a Argentina, teve gente com microfone que partiu para ataques pessoais, inclusive. Depois de um jogo, já sepultaram a carreira de um garoto que na época tinha 22 anos, 20, né, na seleção brasileira, sendo que ele segue fazendo um grande trabalho por aqui. Ninguém é obrigado a assistir o Nottingham Forest, né? Sim, sim. Depende de pagar por uma TV por assinatura, se interessar para ver, etc e tal. Mas no mínimo é tentar escutar quem acompanha para formar uma opinião e depois analisar os outros nomes e tudo mais. Eu não entendo ele fazer parte do debate, eu entendo ele não fazer parte do grupo. Se a gente tiver todo mundo à disposição, o Bremer é um zagueiraço, né? Sim, de repente, se ele quiser... Mas o Murilo é um canhoto que pode ser um reserva direto do Gabriel Magalhães. O Murilo, às vezes, pode cobrir a lateral esquerda também, se for necessário e tudo mais. Então, assim, a gente pode analisar tecnicamente e ele pode ficar fora. O ponto é que eu acho que ele ficou fora do debate por conta de um peso muito pouco, sei lá, proporcional ao que aconteceu. Assim, 2 coisas aqui que eu peguei de comentários para usar como gancho. Tá. Uma delas aqui fala de Danilo e Alexandro, que eu citei aqui. Gente, eu não tô falando que é a minha opinião. Tô falando que é o que vai acontecer. Eu tô falando do que a gente está vendo. O que a gente está vendo é isso. Que ele gosta. Ele gosta e não acho que seja nenhuma maluquice. Não seria a minha preferência. Mas
é a preferência do Ancelotti. E a outra, alguém comparou, foi uma pessoa aqui que comparou, que eu teria feito isso que você disse, de ataques pessoais e tal, com o Fabrício Bruno e o Hugo Souza. Desculpa, cara, não fiz isso. O que eu falei dos dois é que eu achava que eles não voltariam pra seleção. E eu achava mesmo. Uhum. E eu achava mesmo. Que Isso aí depois faz do que parte. aconteceu... Por quê? Porque era um período de teste. E eram poucas datas FIFA. Eu imaginei que na cabeça do Ancelotti ele falou, pô, vi, testei, chamei e vou testar outro. E quando eu testar outro, vai ter um desempenho melhor. Foi o que eu achei. Era um período de testes. Agora, o Hugo Souza, por exemplo, para pegar pênalti, ele tá na minha briga aí. Se o objetivo for levar um goleiro pra pegar pênalti, ele tá na minha briga. O Fabrício Bruno, preferência pessoal, não estaria na minha lista. Sim, Não na minha estaria. também não. Mas eu não o detonei. Eu só falei que, depois da atuação que ele teve naquele, eu achava que ele não fosse voltar pra seleção. Que o Ancelotti ia falar, esse aqui já vi, ok. Agora a próxima convocação vem outro. Mas assim, o Hugo Souza faria parte da minha lista de possibilidades pra pegar pênalti. O Fabrício Bruno, no meu momento, no meu entendimento, no momento agora, eu não estaria testando o Fabrício Bruno mais. Já ouvi. E o Murilo, o Lucas Leandro tá falando, o Ancelotti não testou o Murilo. Esse jogo contra a Argentina ainda foi na era, foi na era Dorival. Isso, foi o único jogo do Murilo pela seleção brasileira, não foi convocado desde então. É E isso, assim, assim, ó, quando a gente... desculpa, Fred, perdão, Não, mas é não. só, sabe por quê? Eu sei de quem você tá falando e o tipo de ofensa que foi Sim, feita, completamente. direcionado ao Murilo. E aí vem alguém aqui na live pra falar que eu fiz isso com... Eu nunca fiz isso com ninguém. Exato. Por favor, assim, a gente cobra um comportamento, vocês cobram, com razão, um comportamento melhor da imprensa, um comportamento melhor dos influencers e de árbitros e de técnicos e de jogadores e de goleiros. Olha pro próprio umbigo também. Porque pô, isso não existiu isso. É isso. Não, Diga, Fredinho. Criticar de maneira desrespeitosa o jogador, a pessoa, é uma coisa, o que não quer dizer que a gente não possa criticar o jogador. Sim. O nosso papel aqui, inclusive, é esse, né? Senão fica um debate aqui acrítico e aí acabou, né? Todo mundo é ótimo. Todo mundo vai ser convocado. Na minha lista, eu penso, por exemplo, que o Ancelotti ele vai convocar jogadores que eu não convocaria. E provavelmente há jogadores que eu convocaria que talvez o Ancelotti não convoque, né? Então, a gente tem essas duas realidades que a gente pode ficar brincando aqui de trocar figurinha. Pô, Sim. eu levaria o Murilo, eu não levaria o Fabrício Bruno, eu levaria o Igor Thiago, não levaria o Richarlison. O que será que o Ancelotti vai fazer? Então, a gente vai a gente vai misturando isso aqui, né? Agora, eu não entendo por que o Murilo foi ausentado desses debates por conta de um jogo contra a Argentina. Eu não vou conseguir entender isso.